Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de tudo, quero agradecer a Deus a oportunidade que tenho de estarmos juntos para mais esta aula. E quero pedir desculpas a você pelo atraso, porque houve alguns problemas técnicos. Nós estamos ainda aprendendo com essas situações, mas nós temos a oportunidade de me dirigir a você. A nossa aula de hoje, ela tem como tema espiritualidade saudável. E ela está baseada na passagem bíblica da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, do versículo de 8 a 18. Esta lição, ela foi escrita pelo pastor Hudson Galdino da Silva. Então, o tema da nossa aula hoje é espiritualidade saudável. Antes de tudo, quero definir para você o que é espiritualidade. Espiritualidade é característica ou qualidade de quem revela intensa atividade religiosa. Repetindo, espiritualidade é característica ou qualidade de quem revela uma intensa atividade religiosa. E o que seria uma vida saudável? Uma vida saudável tem a ver com fazer escolhas que resultem em um corpo e em uma mente saudável. Uma vida saudável tem a ver com prática de exercícios físicos. Uma vida saudável tem a ver com alimentação saudável. Portanto, vida saudável inclui escolhas, inclui mente, inclui alimentação e inclui exercício. Isso reflete uma vida saudável. De acordo com o texto bíblico que nós citamos, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, do verso de 8 a 18, nós vamos encontrar nesse texto uma igreja que está preocupada com a volta de Jesus. O assunto atual, a grande preocupação da igreja é quanto à volta de Jesus. E estava vendo também na igreja alguns ensinamentos errados acerca disto. Isso gerava uma grande expectativa na vida daquela comunidade cristã. O apóstolo Pedro, preocupado com essa situação, ele procura aconselhar, orientar aos nossos irmãos ali, para que eles pudessem estar muito mais preocupados em viver uma vida cristã saudável, isto é, uma espiritualidade saudável, do que estar se preocupando quanto à volta de Jesus. Então ele vai definir nesse texto bíblico o que significa uma espiritualidade saudável, como nós, povo de Deus, igreja de Jesus, podemos viver uma espiritualidade de forma saudável. A primeira resposta que nós encontramos está no versículo 8 do capítulo 3 dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Ele vai definir que espiritualidade saudável é aquela em que vivemos a temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Quando nós temos o entendimento e a compreensão que o tempo não pertence a nós, que o tempo está no controle de Deus, está na sua soberania, nós temos condições de vivenciar uma espiritualidade saudável. Todos nós, eu e você, vivemos a agonia que é lidar com o tempo. Se nós não tivermos esse entendimento de que o tempo está no controle do Senhor, o nosso tempo será uma agonia para nós. E esta agonia, ela vai se refletir em ansiedade, preocupações, depressões e outras coisas más. Mas quando nós lidamos com os propósitos de Deus, o tempo se torna indiferente para nós. É por isso que o salmista, no Salmo de número 90, versículo 4, ele diz que 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem que se passou. Mas o tempo, ele tem esta capacidade também de incorporar na nossa vida valores interessantes. Por exemplo, o tempo nos faz pensar, o tempo nos faz refletir e o tempo nos faz decidir. Quando nós pensamos, quando nós refletimos sobre as questões da vida, nós tomamos decisões acertadas. Nós tomamos decisões que vão produzir em nós
resultados positivos. Meus amados irmãos, queridos alunos da nossa EBD, a pandemia surpreendeu nações, a pandemia surpreendeu governos, surpreendeu instituições, surpreendeu empresas, surpreendeu até mesmo a igreja. Mas ela jamais surpreendeu a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o Senhor de tudo. É o Senhor de todos. E tudo está sob o seu controle. Mas espiritualidade saudável é também aquela que compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Isso você vai ver no versículo 9 aí de 2 Pedro, capítulo 3. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual. Aqueles nossos irmãos lá da igreja cristã que estava localizada na cidade de Roma, aqueles irmãos estavam preocupados com a volta de Jesus, entendendo eles que a volta se daria naquele momento, naqueles tempos, e seria para eles. Mas a volta de Jesus, ela não se daria por uma promessa individual, mas sim para todas as pessoas, inclusive para mim e para você que está participando desta aula nesta manhã. Já pensou se Jesus tivesse voltado naquele momento? Mas não, ele não voltou, porque dentro do plano de Deus, dentro da longanimidade de Deus, eu e você estávamos inseridos, ou estamos inseridos. Então, a promessa não era demorada. Algumas pessoas entendiam que Deus estava retardando a sua promessa. Ela estava demorando a ser cumprida. Promessa essa feita pelos profetas, promessa essa feita pelos apóstolos. Mas o apóstolo Pedro diz que Deus não retarda a sua promessa. O que nós entendemos por Deus não retarda esta promessa? Nós entendemos que Deus cumprirá no seu tempo, no tempo devido dele, aquilo que ele nos prometeu. Então Deus não retarda, mas Deus é longânimo. Portanto, lidar com as promessas de Deus é um desafio diário, tanto para mim e tanto para você. E o que vai depender desse lidar é se nós tivermos uma espiritualidade saudável. Mas espiritualidade saudável, ela renova a esperança transcendente, sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Verso de 11 ao verso 14. Então, uma espiritualidade saudável, ela envolve, ou ela implica que eu e você temos que viver em santo trato, em piedade e em uma vida imaculada e irrepreensível. Esses são alguns valores de uma espiritualidade saudável. O que é viver em santo trato? Isso se refere ao meu e ao seu comportamento. É o comportamento, são as nossas atitudes partindo de um coração sem mancha, de um coração sem puro. Era isso que Pedro queria que os irmãos lá vivenciassem. Deixasse de se preocupar qual o dia que Jesus vai voltar, mas procurasse viver uma vida em santo trato. Não somente isto, mas viver uma vida também em piedade. O que é viver uma vida piedosa? É quando a nossa devoção ela é dirigida somente a Deus, como atitude espontânea do nosso coração. Isso é viver uma vida piedosa, mas também viver uma vida imaculada e irrepreensível, tomando como modelo, como padrão, a pessoa do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, vai nos dizer isso. Então, é desta forma que nós aprendemos na aula de hoje que os nossos irmãos deveriam aguardar a volta de Jesus. Mas também é desta forma que eu e você devemos viver o momento atual, sem murmurações, sem reclamações, debatendo tempos e estações, pois estas coisas, murmuração, reclamação, querer saber quando Jesus vai voltar, se amanhã ou se depois, isso não faz parte de uma vida espiritual saudável.
Nós devemos sim viver os valores do reino de Deus. Vamos dar uma recapitulada do que já vimos até agora? Vamos dar uma parada? Vamos pensar então, o que nós já vimos até agora nesta aula de hoje? Primeiro, nós já aprendemos nesta aula de hoje que uma vida espiritual saudável vive o tempo atual sem perder o entendimento de Deus, sem deixar de perceber que Deus está no controle. Também aprendemos até agora que as promessas de Deus têm como base a longanimidade de Deus. E também aprendemos que viver o aqui e agora, incorporando os valores do reino de Deus. Vivermos em santo trato, vivermos uma vida piedosa e vivermos uma vida imaculada e irrepreensível. Nossa vida espiritual deve ser saudável. E para ser saudável, ela precisa ser alimentada da palavra de Deus. Aí está o quarto conceito de uma espiritualidade saudável. É aquela que tem compromisso integral, é aquela que tem compromisso íntegro e coerente com a palavra de Deus, versículo 16. Vida espiritual saudável tem a Bíblia como prática do dia a dia. Por quê? Porque a Bíblia torna a nossa vida mais feliz. Quem lê mais a Bíblia, quem estuda mais a Bíblia, quem vivencia a Bíblia tem a vida mais feliz. A vida se torna mais fácil. Espiritualidade tem a ver com prática e leitura da palavra de Deus. A Bíblia também nos evita pecar. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mais Bíblia, menos pecado. Menos Bíblia, mais pecado. Vamos estar atentos a esse ensinamento desta lição de hoje. Mas a Bíblia também, ela nos dá proteção para a alma e para o coração. A Bíblia, a palavra de Deus, nos torna firmes em tempos de lutas. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, a palavra de Deus nos traz proteção, ela nos traz segurança. Mas Pedro está também nesta passagem bíblica orientando aos nossos irmãos e nos orientando também para termos cuidado com os exageros emocionais. Significa que eu não posso substituir a minha experiência, por mais ela emotiva que ela tenha sido, pela palavra de Deus. A sua experiência espiritual é a sua experiência espiritual. A minha experiência com Deus é a minha experiência com Deus. Mas, no entanto, seja a sua, seja a minha, ela precisa estar em harmonia com os ensinamentos da palavra de Deus, para que todos nós não venhamos cair nas falácias hermenêuticas. Há muitas pessoas usando os acontecimentos atuais para interpretar a Bíblia. Isto é errado. Deve ser o contrário, nós devemos usar a Bíblia para interpretar os acontecimentos atuais. Não deixe, então, que os acontecimentos interpretem a Bíblia, mas use a Bíblia para interpretar os acontecimentos. Portanto, nesta nossa aula, a gente está aprendendo que nós precisamos redirecionar o nosso foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 18, Pedro diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo de muitas informações, mas de pouco conhecimento acerca de Jesus. Muitas informações disponíveis, mas pouco conhecimento acerca de Jesus. Qual é a orientação, então, do apóstolo Pedro para que os nossos irmãos venham viver uma espiritualidade saudável? Qual é a orientação dele para nós, alunos da Escola Bíblica Dominical, para nós, membros da Igreja Batista Filadélfia, vivermos uma espiritualidade saudável? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. O que significa crescer na graça? É crescer na dependência de Deus.
a cada dia, a cada momento, a cada instante, na pandemia e depois da pandemia, estarmos totalmente na dependência de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus respondendo as suas orações, a palavra diz: a minha graça te basta. Significa que a graça de Jesus, ela é suficiente para mim e para você, em qualquer situação da vida, em qualquer momento, em qualquer tempo. A graça de Deus, ela é suficiente. Precisamos aprender a crescer nesta graça e num relacionamento pessoal com Jesus. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sem isso, não há espiritualidade saudável. Sem isso, não há vida cristã saudável. Por isso, eu desafio a você, aluno da Escola Bíblica Dominical, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que nós possamos ter uma espiritualidade saudável. Espero que você tenha aprendido nesta lição que nós compartilhamos com você e que você possa, a cada dia, agregar qualidade à sua vida espiritual na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. No próximo domingo nós vamos estar presentes novamente para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Tenha uma semana de paz e um abraço a você. Deus te abençoe.